já parou pra pensar por que é tão difícil mudar um hábito? 8 e 8. Depois de 3 tentativas eu consegui entrar no Instagram para fazer a live. Então, bom dia, muito bom dia. Bom dia para quem já tá aqui, bom dia para quem vai assistir essa live depois. Deixa eu enviar alguns aviãozinhos aqui. Um horário totalmente diferente. Fazendo essa live, né? Bom dia, Lu! Bom dia para quem tá entrando. Bom dia, Michel. Bom dia. Então, eu comecei, né, perguntando por que você acha que é tão difícil mudar um hábito, né? E muitas vezes a gente se vê como se não tivesse escolha. Bom dia, Pedro. Bom dia. A gente se vê como se não tivesse escolha, né? Porque parece que por mais que a gente tente, a gente volta a repetir hábitos que muitas vezes não é interessante. E aí eu vou começar uma série de lives, né? Essa semana vai ter 3 lives seguidas nesse horário de manhãzinha. Vamos testar um outro horário que eu tava fazendo à noite, né? Mas para que a gente possa criar um 2023 diferente. E aí a gente precisa primeiro começar, se a gente deseja mudar o nosso ano, né? As nossas criações, a gente precisa começar mudando a nós mesmos, né? E aí deixa eu só perguntar, o áudio tá legal, né? Que eu botei aqui. Espero que dê pra ouvir, né? E aí, se você olhar pra sua história, bom dia, Corrinha. Se você olhar pra sua história, você vai ver que em todo momento, enquanto você aprendeu algo, foi difícil. Então, por que hoje você se critica tanto quando precisa aprender algo novo? E eu não estou dizendo quando você vai para uma aula e tem que lidar com algumas coisas que é algo novo. Mas quando você muda de hábito, também é algo novo que você está passando a aprender. Quando você começou a aprender as coisas e por anos vem fazendo o mesmo, e chega um momento que você deseja mudar isso, então você vai para algo novo. A gente acha que porque muita gente vem fazendo, né, tipo uma mudança de alimentação ou uma atividade física, porque muita gente vem fazendo, aquilo deveria ser normal pra gente, quando na realidade a gente vem de uma rotina, a gente vem de um histórico diferente, a gente vem de um histórico sedentário e precisa mudar a nossa rotina, mudar a forma como a gente vive para inserir uma atividade física, por assim dizer. Então é algo novo que você está inserindo no seu dia a dia. Mas porque tem milhares de pessoas fazendo, você acredita que já deveria simplesmente fazer, quando na realidade não é assim que acontece. Você tem que lembrar que quando você começou a andar, você não simplesmente colocou um pé na frente do outro. Você se arrastou, depois você começou a engatinhar e aí você caía e se arrastava. Depois você deu os seus primeiros passos, mas ainda tinha momentos que você engatinhava, né? Então tudo é uma construção, é um treinamento. E aí, deixa eu só tirar aqui, botar aqui no não perturbe, porque fica mandando mensagem e
acaba tirando a concentração da pessoa. Então, assim, tudo é um treinamento que a gente precisa fazer, né? E eu já falei várias vezes que o nosso cérebro, ele é um músculo, e ele é um músculo preguiçoso. Ele precisa, né? Ele precisa de práticas e mais práticas para que ele possa mudar um hábito ou ele possa criar um novo caminho neural. A gente tem a tendência a automatizar, porque isso faz com que se diminua a quantidade de carga energética. O nosso corpo, ele gera energia o tempo inteiro. A gente já nasce automatizando funções. Por isso que você não precisa pedir para o seu pulmão respirar, você não precisa pedir para o seu coração bater. A gente automatizou isso, né, a partir do nosso cerebelo e dos núcleos de base, que está lá no nosso cérebro. A função deles é isso, né, automatizar funções. E aí quando você repete algo, ele automatiza. E aí é quando eu chamo ele de preguiçoso. E quando você vai aprender algo novo, você precisa demandar mais energia. Quando você, lembra lá, na sua história, quando você foi aprender a ler e a escrever, hoje você olha para a leitura e para a escrita como tipo, com meio que desprezo, porque você faz isso com facilidade. Mas na época que você foi aprender, você teve muita dificuldade, você fez lá, que é da minha época, fez caderno de caligrafia, hoje eu nem sei se usam mais isso, mas você foi lá e ficou escrevendo 500 vezes para automatizar, né? Para que aquilo dali, para aquela prática, ela se tornasse algo natural, ou algo que você fizesse sem precisar estar presente. E aí muito do que a gente faz sem estar presente. A mesma coisa quando você aprendeu a dirigir e que você tinha que, né, segurar lá esqueci o nome. Passar a marcha, embreagem e várias questões, várias atividades ao mesmo tempo. E você tinha uma dificuldade, faz muito tempo que eu não dirijo, e até minha mãe perguntou, se tu pegar um carro agora, tu vai se lembrar? Aí eu disse, eu acredito que eu vou me lembrar, porque, né, você demanda tanto que você cria um caminho neural, mas eu teria que praticar, porque aí eu já não teria mais noção de espaço, eu já não teria mais várias habilidades, né, práticas que quem dirige constantemente tem. Então, quando você vai aprender algo, você demanda uma energia muito grande do seu corpo, de raciocínio, né, de você categorizar, de você entender para que serve aquela função. E aí eu estou trazendo, né, muitos hábitos práticos, físicos, mas a gente também tende a fazer isso nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos. A gente tende a reproduzir. Acabei de falar. Porque você acredita que milhares de pessoas fazem atividade física, você precisa lidar bem com essa mudança de hábito, né, de começar a fazer uma atividade física assim, pelo simples fato de que para muita gente é fácil, quando a realidade não é essa, né? Para muita gente teve que passar por várias situações para que aquilo dali seja fácil. Tem as pessoas que gostam, como tem pessoas que precisam aprender a ter o hábito da leitura. E são pessoas que, tipo, não gostam, mas precisam demandar isso delas, né? E aí a gente bate de frente com uma coisa que todo mundo reclama, procrastinação. E aí eu falo sempre, procrastinação e preguiça são duas coisas diferentes, né? Procrastinação, você está fugindo, você arruma desculpas para não fazer algo que você não gosta, e aí você protela. E a preguiça é simplesmente porque você
não tá afim, tá? Você escolhe fazer uma outra coisa. Não porque você tá fugindo de algo, não porque aquilo dali é incômodo para você, tá? E aí você procrastina. E quando tiver segundas-feiras, você vai começar uma dieta, você vai começar uma atividade física, enquanto houver tempo. Só que o que isso cria? Cria frustração. E também cria uma realidade que você não deseja viver. E aí, a gente vai começar com essa live hoje, sobre mudança de hábito. Se você entende que o seu cérebro, ele tem a tendência a automatizar, então quanto mais você faz, mais fácil vai ficar. Então, muita gente, né, fala sobre motivação. E não é todos os dias que você acorda com motivação para fazer as coisas. Quando eu comecei a fazer os meus mantras, quando eu comecei a trabalhar com a parte de energia e tudo isso, eu tinha papel em tudo que era canto para me lembrar de fazer, porque não era da minha rotina acordar de manhã e fazer 10 vezes o mantra do Axis, e sabe, então eu tinha isso espalhado para me lembrar de fazer. E às vezes eu acordava de mau humor e olhava para aquilo ali assim, mas eu sabia que ter disciplina, eu não gosto muito da palavra disciplina pelo peso que é. Às vezes a gente olha para a palavra disciplina como se fosse algo rígido e duro, né? Mas a gente precisa ter constância. E aí aquilo acaba se automatizando. Hoje eu abro o olho e eu já faço o mantra sem nem porque eu automatizei aquilo ali, né? Hoje eu coloquei outros mantras para sair da minha zona de conforto, porque aquilo dali estava tão normal para mim que eu já estava criando outras coisas. E o automatizar é isso, é sua zona de conforto. Aqui eu estou bem. E se eu vou colocar coisas diferentes e novas, eu preciso sair desse nível que eu tô. Eu só vou para o próximo nível se eu escolher mudar algo no que eu tô. Porque o que eu tinha, o que eu construí até agora me trouxe até esse nível. Mas eu quero mais. Pelo menos eu escolho sempre para minha vida mais. Então eu tenho que mudar algumas coisas, né, para que eu possa ir para um outro nível. O que você tem hoje, ele não vai te levar para um outro nível. Eu já aprendi isso, por isso que hoje eu agrego outros mantras, outras coisas para mim, para que eu vá para outro nível, né? Vou trazer parcerias, vou fazer algumas coisas para que eu possa subir de nível, e isso em qualquer área da sua vida, de relacionamento, de prosperidade, de saúde, que te trouxe até isso aqui. Você viveu a vida inteira assim, né, com um tipo de saúde. E aí vai chegando a idade, né, aí dizem que o corpo começa a falhar. Então você precisa mudar, às vezes, a alimentação, fazer uma atividade física, para que isso é você ir para o próximo nível. O seu corpo rendia algo, e para que ele volte a render algo perto ou parecido, você precisa mudar algo. Sair da sua zona de conforto para subir de nível, para que ele faça o que é bom dia para quem está entrando, gente, para que ele faça o que seja necessário para que ele funcione plenamente. A mesma coisa o seu cérebro, a mesma coisa as áreas da sua vida. Então, quando a gente diz que a gente precisa mudar algumas coisas, sair da nossa zona de conforto, é isso, é sair do que a gente já faz do automático e começar a implantar coisas que vão te levar para onde você quer, para o próximo nível, para o nível seguinte, e seja lá o que você escolhe para sua vida, tá? E aí eu comecei a live, né, perguntando por que é tão difícil, e eu já te expliquei que a gente, né, automatiza. Quando a gente automatiza o nosso pensamento, quando a gente reproduz o nosso pensamento,
quando a gente reproduz, não, desculpa, quando a gente repete o nosso pensamento, o nosso cérebro ele fica só naquele caminho neural. Então, todo dia ou toda sexta-feira, sei lá, que você pega o seu aplicativozinho e vai lá, olha para sua conta e ela tá baixa ou ela tá negativa, e aí você olha e faz assim, não tenho dinheiro. Nunca sai disso, não tenho dinheiro. Você está repetindo um hábito. O mantra eu não tenho dinheiro, ele é fortíssimo. Você provavelmente não tem dinheiro porque vive repetindo ele. Então, quando você repete esse tipo de hábito, você cria mais disso na sua vida. A mesma coisa quando você come lá o açúcar, né? Porque as pessoas, principalmente as mulheres, têm tanta dificuldade de abrir mão do açúcar. Não é simplesmente porque é muito gostosinho o chocolate. Mas o chocolate, ele libera neurotransmissores, ele faz com que o corpo libere neurotransmissores de felicidade e prazer. Então, para quem tem uma realidade de estresse, muitas vezes não é punir na comida. É simplesmente você buscar ter um momento de felicidade e de prazer, mesmo que seja de forma inconsciente. Por isso que é tão difícil abrir mão do doce muitas vezes. E aí você, por conta da saúde, precisa abrir mão desse doce. Como é que faz nesse momento? Primeiro você precisa ter presença. Precisa entender onde é que está limitando. A mesma coisa quando você quer mudar a sua realidade financeira. Você tem que perceber onde é que você está reproduzindo o pensamento de fracasso, o pensamento de escassez, que é lá abrir a sua conta todo dia e ver que não tem, ou que não foi liberado ainda. Porque você cria mais disso e é como se você não tivesse escolha. Quando a gente começa a mudar de hábito, a gente percebe que a gente tem escolha de viver diferente, de criar outras coisas. E aí, quando você tem presença, tá? Esse é o passo a passo. Quando você tem presença do que é que te limita, principalmente os pensamentos e os sentimentos que te limitam em relação àquilo. Porque muita gente tem dificuldade em fazer academia. Primeiro porque acha que só a galera gostosa pode estar dentro da academia, porque tem vergonha, porque não gosta do tipo de roupa que fica expondo o corpo. Então é importante a gente primeiro olhar o que está por trás, qual é o pensamento que me faz, bom dia Su, bom dia quem está entrando, qual é o pensamento que me faz não sair daquele hábito que é ruim, não colocar, não implantar o hábito novo, né, na minha realidade, quando eu sei a necessidade, né, eu estou com a questão de saúde e eu sei a necessidade da atividade física. E eu até tento, vou na academia, né, vou saber lá, começo, mas não dou continuidade, né, se saboto. Então, assim, o que é que está por trás disso? Muitas vezes não é simplesmente o comportamento, qual é o meu pensamento e o meu sentimento sobre isso. Muita gente precisa cuidar do corpo, né, com uma atividade física que não precisa ser necessariamente uma academia. Quando você escolhe diferente, que é o segundo passo, quando você escolhe diferente, você começa a ver outras possibilidades. Se você acha que para ter saúde, né, a única atividade física é a academia, você continua olhando com pensamento de fracasso e você continua olhando enquanto a não escolha. Então, assim, quando você sabe que você precisa fazer uma atividade física e não começa e não faz, qual é o pensamento que está por trás? Por que você procrastina? A mesma coisa é sobre a sua situação financeira.
se você tem noção, né, que precisa, vou botar um precisa bem aspiado, né, porque você vive pedindo uma realidade melhor, então é nesse precisar e não de impor, né, como uma questão física, mas e você percebe que está limitando, que sabe o que tem que fazer e você não faz. O que é que está por trás disso? A nossa mentalidade, eu falo muitas vezes, o que está inconsciente ou o que a gente automatizou, está lá, dirigindo a sua vida e você não percebe. Dentro do programa Sua Melhor Versão, eu trabalho vários tipos de mentalidade, né? E principalmente de escassez e merecimento, e a gente não percebe o quanto a gente aprendeu sobre merecimento que limita a gente, apesar de a gente estar falando de merecimento. Então, quando uma pessoa vai lá, precisa fazer atividade física e não vai para academia, muitas vezes tem uma questão de imagem, tem a questão da timidez. A pessoa tem o dinheiro, compra outras coisas aleatórias, paga mais caro uma pizza semanalmente, mensalmente, e não faz academia. Porque provavelmente tem questões por trás que ela precisa para que ela consiga fazer a mudança de hábito. Por isso que você precisa estar presente. Qual é o pensamento, qual é o sentimento limitante aqui que não me permite ir para o próximo nível, não me permite acrescentar algo novo na minha realidade, não me permite mudar o que eu quero mudar. Às vezes as pessoas tentam mudar por mudar e não conseguem, exatamente por isso, porque não está olhando para o que está por trás. Automatizou lá uma vergonha e ficou. Às vezes o corpo da pessoa mudou, às vezes a situação financeira dela mudou, mas ela não consegue perceber, porque ainda tá vibrando, ainda está vivendo a partir daquela mentalidade de fracasso, porque não atingiu o que era a expectativa de alguém ou o que era a expectativa própria. Muita gente fala do crossfiteiro, né? Que você paga academia para estar correndo na rua. Quantas pessoas conseguem estar correndo na rua? Talvez isso seja necessidade de compromisso, porque se fosse para simplesmente correr, poderia começar sem ter alguém próximo. Não estou falando da importância de ter um personal ou algo assim, mas percebe o quanto muitas vezes a gente precisa de um compromisso mental para fazer algo, e muitas vezes a nossa limitação está dentro desse compromisso mental. Por isso que a mudança de mentalidade, né, a mudança de um hábito, ela é primordialmente no mental e no emocional, porque até eu consigo raciocinar que o meu corpo precisa da atividade física ou que eu preciso fazer a atividade X para trazer mais clientes. Mas emocionalmente eu tenho questões de imagem, eu tenho questão sobre a minha voz, eu tenho questão sobre a roupa que eu uso e não consigo fazer. Então, estar presente com o que te limita, ele é extremamente importante. E aí, quando você percebe, aí você vai para o passo 2, que é você parar o fluxo desse pensamento e dizer, eu escolho diferente agora. Quando você para o fluxo, usando esse tipo de frase ou um mantra, né? Eu uso o desprograma e atualiza, porque além de mantra ainda tem com energia, né, para movimentar, para acelerar o processo. Mas quando você usa algo para cortar, o seu cérebro ele começa a buscar outras formas. Ele sai do automático, do piloto automático e começa a buscar outras formas. Então, assim, se você já foi, se você tem o curso, se você também não tem, você pode usar o Desprograma e Atualiza, né? Entendendo que se você não tem o curso, não tem a energia, tá? Mas você pode usar para fazer o corte no pensamento, né? Mas também pode dizer para você mesmo, eu escolho diferente agora. Então, quando você vai lá e pensa assim, essa roupa não fica muito legal, roupa de academia é horrível, porque aparece todos os meus problemas. E
E aí você faz assim, quando você percebe que está tendo esse tipo de pensamento, você faz, eu escolho diferente agora. Para aquilo e diz para você, diz para o seu cérebro, né, diz para o seu campo energético, eu escolho diferente agora. E aí não é tipo, eu escolho diferente agora e começar a buscar respostas. Eu escolho diferente agora e tá aberto para receber possibilidades. Que aí durante o dia pode ser que uma pessoa te indique algo, te chame para fazer uma dança, te mostre uma atividade de rapel, não importa. Mas que você esteja aberto para receber algo diferente que vai ser contribuição com o que você deseja. Se você vai para o racional, se você vai buscar a resposta, vai estar limitado ao que você acredita que é verdade. Ou vai estar limitado à sua limitação mesmo, de conhecimento. Então, assim, você poderia ser ótima num parkour, sei lá, de pular aí, que você gosta de pular. E não tá pulando em cima de um step. É uma atividade física, você vai estar movimentando seus músculos, você vai estar fazendo coisas incríveis, vai estar lá ativando o seu corpo. Então, você para, né, com eu escolho diferente agora e deixa aberto para que outras possibilidades venham. E não vai lá, eu preciso fazer assim. A mesma coisa quando você quer ver um pensamento de fracasso? Você vai viajar e começa a fazer o planejamento. E tem que estar muito dentro daquele orçamento. Porque é tipo assim, daqui pra lá eu só vou criar isso. Isso é um pensamento de fracasso. Você poderia receber coisas, você poderia ser presenteada, você poderia conhecer alguém que te levasse para algum ponto turístico, né, que te indicasse um outro ponto turístico diferente, que seria uma experiência incrível. E eu não estou dizendo a você para você chutar o pau da barraca, mas que assim, você tenha um planejamento básico, mas que não se limite a isso. Porque quando você se limita, você está dentro do pensamento do fracasso. Então, hoje, né, o que eu peço a você é que você se dê a oportunidade, né, que você olhe qual é o hábito que você gostaria de mudar. É o hábito do dinheiro? É o hábito do corpo? É o hábito de relacionamento, sabe? Aquela pessoa que só atrai pessoas que são abusivas, né? E para te tirar do prumo, né? Para criar situações que não são interessantes. E aí quando você diz assim, eu tenho um dedo podre, né? Eu só atraio gente que não vale nada. Aí você para o fluxo e diz, eu escolho diferente agora. E aí deixa isso aberto. Então você pode usar isso para qualquer, né? Área da sua vida que você deseja mudar, que você deseja criar uma outra realidade para você, né? Então, a mudança de hábito ela começa a partir da presença, tá? De você tendo a consciência do que te paralisa, né? Do que te impede de mudar e de viver uma outra coisa. E aí depois você faz esse corte. Por fim, fica aberto para receber as informações. Às vezes é um anúncio, né? A desprogramação, eu digo a todo mundo, a desprogramação neurobiológica apareceu para mim 500 vezes na internet e eu olhava e tipo assim, não. E eu tava o tempo inteiro pedindo ao universo alguma coisa, né, diferente, porque estava em plena pandemia e os meus atendimentos eram presenciais e aí apareceu para mim e eu dizia assim, não. Até que eu fiz. E em um mês a minha vida mudou de forma absurda. Então, assim, às vezes o universo está te mandando informações através de várias pessoas e você não está conseguindo ver. Você não está aberto porque está limitado ao que você acha que deveria ser ou ao que você acha que deveria fazer. Porque está dentro da sua limitação de pensamento. Está dentro do que você acredita que é a verdade dessa realidade.
quando na realidade existem várias verdades e é muito maior do que a gente. Então eu te convido hoje, né, para que você faça isso, faça esse exercício. Toda vez que você se perceber repetindo algo como o mantra, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer isso, porque você ouviu isso a vida inteira. E você para esse tipo de pensamento e diz, eu escolho diferente agora. Eu escolho diferente agora. Eu escolho me curar disso e ser a pessoa, né, que vai trazer prosperidade para minha família. Por que não? E aí faz uma pergunta, finaliza com uma pergunta, universo, como eu posso mudar isso? Quando a gente faz pergunta, a gente faz o nosso cérebro trabalhar, sabe? O músculo preguiçoso, a gente faz ele trabalhar. Então, universo, como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso mudar isso imediatamente? Universo, onde está o que eu busco? O que pode ser contribuição para mim hoje? O que pode ser contribuição para mudar isso? Mas esse é um compromisso com você, tá? E aí eu vou fazer um outro convite. Dia 6 começa o programa Sua Melhor Versão. São 30 dias de atendimento e de mudança de realidade, né? Lu, Fátima, Michel, tá todo mundo no programa. E você pode trabalhar as 3 áreas que eu acredito que seja a principal: prosperidade, mentalidade, relacionamento e sobre você mesmo. Então, hoje, quando você tiver esses pensamentos limitantes, faz o que eu disse. Oi, gatona! Faz isso. Interrompe esse pensamento e faz. Eu escolho diferente hoje. Eu dizia pra mim, eu não funciono mais desse jeito. Eu não funciono mais nessa realidade. Talvez pra você seja, eu escolho diferente hoje. Você percebe? Fátima tá nesse programa. E, então, assim, você percebe que você primeiro tem escolha, né? Sair dessa falta de escolha e você se abre, né, para outras possibilidades que não seja a que está limitado ao que você acredita que deve ser. Muitas vezes o que a gente acredita que deve ser é o que mais limita a gente. Quando teria um mundo grande de possibilidades disponíveis, mas a gente não está escolhendo olhar. E isso é uma escolha. Eu escolho estar na minha zona de conforto, eu escolho estar no meu mundinho limitado. Então hoje, quando você perceber esses pensamentos e dizer assim, eu escolho diferente hoje, escolha por você. Escolha para ter consciência do que te faz procrastinar tal atividade, né? Escolha por você. Por favor, escolha por você. Se você deseja um 2023 diferente, escolha por você esse 2000. Não porque alguém espera que você tenha um 2023 diferente. Não porque ficaram cantando a musiquinha e o que você fez. Porque também, se você não quiser fazer nada, tá tudo bem. Mas tenha consciência da sua escolha. Tenha consciência que você está fazendo isso por você. Eu estou escolhendo. Eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa que diz assim, eu não sei nem se eu quero escolher algo. Eu disse, tá tudo bem. Mas que você tenha consciência que você não quer escolher algo por você. Não para ser o rebelde ou não para acabar num espaço, né, de fudido. De que, eu vou ficar aqui porque eu sou aquariano lá, alecrim, e vou contra tudo. Não é isso. É tipo assim, porque aqui tá bom, eu não quero escolher, eu quero vivenciar, eu quero experimentar o que tá disponível sem escolher. Qual o problema disso? Às vezes, como eu coloquei hoje, né, nos stories, às vezes você já está no meio do caminho de onde você quer chegar, mas não consegue perceber porque você não tem clareza de onde quer chegar.
E se você quer passar para o próximo nível, você precisa ter clareza. Precisa ter clareza de qual é o próximo nível, do que você precisa mudar hoje, qual é o hábito, né, que você precisa mudar hoje para chegar nesse próximo nível. Da mesma forma que quando você começou a andar, você se arrastou, o próximo nível engateou, o próximo nível começou a dar seus primeiros passos para depois correr e pular e fazer o que você queria. Então tudo é um próximo nível. Se você sabe onde, se você tem clareza de onde você quer ir, beleza. A minha clareza é que aqui tá bom, ótimo, é uma escolha por você. Mas tenha consciência disso. O mais importante é isso. Tenha consciência das escolhas que você faz e do que isso impacta na sua vida, né? O que é que o pensamento, eu não tenho dinheiro, o costume de abrir lá e dizer assim, esse mês foi uma merda. O que é que isso impacta na sua vida? Quando você sabe que você poderia fazer várias e várias atividades para trazer mais clientes, ou ter um melhor retorno, ou conseguir algo diferente. Então, se você sabe que precisa ter uma mudança de hábito, o que te impede? Tem consciência disso e faz esse corte, se abre para as possibilidades, né, do que pode fazer, do que pode acontecer, do que pode ser contribuição para que você faça essa mudança de nível. Então, essa foi a live de hoje. Amanhã a gente tem live de novo nesse horário. Eu espero entrar às 8 horas. Mas também foi um horário bom, que eu entrei 8 e 8, né? Tudo no 8, tudo no número da prosperidade. Mas é isso, tá? E já dá uma olhadinha lá no programa, sua melhor versão. Se você quiser saber mais também sobre ele, manda mensagem que eu te mando as informações, né? Para já começar a fazer essa mudança, né? Essa transformação, para que você possa ir para sua melhor versão, né? Sem tantas limitações. O programa, eu trago várias limitações, né? Para ser desprogramado durante um mês inteiro. Mas é bem aberto. Se você precisa de algo específico, seria um outro tipo de atendimento, mas você já conhece a energia, você já experimenta, né? Eu recebi várias mensagens muito top de gente que esse mês já conseguiu um novo emprego, de pessoas que foram presenteadas, né? Então isso pra mim é muito gratificante. Eu amo, né, ver a transformação das pessoas, ver as pessoas irem, né, para sua melhor versão, se liberarem do peso, né, do que te limita mesmo, que às vezes a gente nem percebe, que são coisas tão simples que limita a gente, né? Então, te convido para isso, para conhecer o programa. Te convido para amanhã de manhã estar aqui de novo, que também vai ser legal, porque hoje foi para abrir espaço, para a gente falar de como a gente começa a mudar hábito. Amanhã a gente vai falar de como criar hábitos de prosperidade, porque eu gosto de dinheiro, adoro isso. Então assim, amanhã a gente começa, a live de amanhã é pra gente criar hábito de prosperidade. Então eu te convido para estar aqui amanhã, pra gente falar sobre isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Uma ótima quarta-feira. Falando em prosperidade, lembra de soprar lá, né? Hoje é dia 1º, então lembra de soprar canela na sua casa para atrair dinheiro, prosperidade, abundância em todas as áreas da sua vida, para você e para sua família. Sopra no seu negócio também, viu, Eduardo? Faz lá. E é isso, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. E até amanhã. Beijo pra você, Fátima, né? Quem estiver aí ainda. Gratidão, gente. Até amanhã.